Existe uma pergunta que muita gente faz em voz baixa no começo da carreira, numa entrevista, numa reunião de alinhamento que não alinha nada. A pergunta que parece boba demais para perguntar em público, mas que, quando não é respondida direito, vira um buraco que engole semanas de trabalho. A pergunta é: o que um product manager, um gerente de produto, faz de verdade no dia a dia? Não o que está escrito na vaga, tá? Mas não, e também não o que aparece no LinkedIn, e sim o que acontece de manhã quando você abre o computador e precisa decidir o que vai fazer com as próximas 8 horas. Bom, eu sou a Evelyn Cordeiro, você está no canal Produtos Impactantes e por aqui a gente fala sobre produto, comportamento e o que está por trás das decisões que fazem um produto realmente entregar valor. E hoje é dia de FAQ, uma série que tenta responder as perguntas que estão na sua cabeça. O episódio de hoje está nota 10, então fica que vai ter bolo. Bom, essa pergunta sobre o que um product manager faz de verdade no dia a dia existe porque o mercado criou uma abstração enorme em torno dessa função. Né? Se você pegar 10 descrições de vaga de PM, vai encontrar 10 listas diferentes de responsabilidade, né? Como, por exemplo, sei lá, defina a visão do produto, trabalhe com os stakeholders, priorize o backlog, seja o CEO do produto, tudo ao mesmo tempo, com nenhuma instrução de como fazer isso na segunda-feira de manhã. E o problema não é você não saber, tá? Eu acho que preciso deixar isso aqui bem claro. O problema é que a função em si é altamente contextual. Né? Ela muda dependendo da empresa, do estágio da empresa, do time, do produto, do momento. Em uma startup de 15 pessoas, o PM escreve copy de notificação push e participa de reunião com investidores na mesma tarde, por exemplo. Né? Numa empresa grande, o PM passa 2 meses alinhando com 6 áreas antes de qualquer coisa, sei lá, entrar em desenvolvimento. Então, quando alguém em transição de carreira, né, pergunta o que um PM faz no dia a dia, né, a resposta começa com depende do contexto, né? Mas isso, né, sem o restante da resposta, somente isso, não ajuda ninguém, não ajuda muito, né? É, o que dá para dizer com precisão é o seguinte: existe um conjunto de responsabilidades que aparecem em qualquer contexto, né? Com variações de intensidade, e é isso que vale entender de verdade. Então, a resposta curta é a seguinte: o PM existe, né, o gerente de produto existe para que o time certo construa a coisa certa no momento certo, por uma razão que faz sentido para o negócio e para o usuário. Né? Tudo que o PM faz no dia a dia serve essa frase. Quando ela não serve, é sinal de que algo está errado, né? No processo, na prioridade ou na forma como a função foi estruturada na empresa. Né? Então, na prática, o trabalho de um PM gira em torno de 4 grandes eixos, tá? Esse é o meu ponto de vista sobre isso, com base na minha experiência, né? São somente as 4 coisas que aparecem toda semana, independente de onde você trabalha, tá? O primeiro é entendimento. Então, entender o problema que o produto precisa resolver, entender quem é o usuário e o que ele tenta fazer, né? Entender o que está funcionando, o que não está e por que isso não é uma, enfim, por que não está, no caso, né? Perceba que isso não é uma atividade que acontece uma vez e acaba, né? É uma postura permanente, né? Então, o PM que parou de ouvir o usuário, que parou de olhar para dados, que parou de fazer perguntas sobre o negócio, perdeu a mão das suas atividades, da sua função, do seu core, digamos assim, né? Pode até continuar entregando feature, mas acho que está voando no escuro, digamos, né? O segundo eixo que eu vejo é a direção, né? Então, o PM ele precisa ter um ponto de vista sobre para onde o produto deve ir, né? Isso não significa controlar tudo ou ter todas as respostas, né? Significa ter clareza suficiente para que o time saiba o que está tentando alcançar e por que isso importa agora e não daqui a 6 meses, por exemplo, né?
Então, sem essa clareza, o time resolve o problema de hoje com a solução de ontem e ninguém percebe, né? O terceiro ponto é alinhamento, né? E esse eixo esse eixo é o que mais surpreende quem está começando, né? Boa parte do trabalho de um PM é conversa, né? Com engenharia, com design, com dados, com marketing, com, enfim, com outras áreas que dependem do produto, ou enfim, ou das quais o produto depende, né? Então, esse alinhamento não é reunião por reunião. Né? É garantir que as pessoas certas tenham o contexto necessário para tomar boas decisões e que as decisões tomadas em lugares diferentes não se contradigam, né? Então, quando isso não acontece, a empresa descobre, eu acho que na pior hora, né? Normalmente quando o produto está no ar e algo não funciona, porque duas equipes assumiram coisas diferentes, por exemplo. Né? E o quarto eixo é decisão, né? O PM não decide tudo, mas decide mais do que parece e frequentemente com condições de informação incompleta. Esse é o ponto, né? Qual o problema atacar agora? Como dividir o esforço do time? Qual solução tem mais chance de funcionar com o que se sabe hoje, né? Quando lançar, mesmo sem certeza absoluta? Então, perceba que essas decisões têm peso, têm consequência e precisam ser feitas com responsabilidade, sem paralisar o time na busca de uma segurança que não existe, tá? E no dia a dia real, esses quatro eixos se misturam, né? Numa mesma manhã, o PM pode revisar métricas, conversar com um engenheiro sobre uma dúvida técnica, tomar uma decisão de prioridade que vai impactar o sprint e ainda preparar um material para explicar para a liderança o que está sendo construído e por quê. Né? Perceba que não existe um dia típico, né? Existe um conjunto de responsabilidades que sempre volta, né? Você está sempre nesse loop, né, que permeia esses quatro eixos, né? Mas deixa eu colocar isso numa situação concreta, né? Imagina que o time de produto de uma empresa de software B2B, né, descobriu via suporte que vários clientes estavam tendo dificuldades com uma funcionalidade específica de relatório, tá? Os tickets abertos estavam crescendo, o time de sucesso do cliente estava sobrecarregado, e a engenharia tinha identificado que o problema provavelmente era de usabilidade na interface. Né? E aí, um PM Júnior, chegando nessa situação, ele provavelmente faria o seguinte: pegaria o ticket mais volumoso, né, que tivesse mais incidências ali de um determinado tipo de situação, escreveria uma história de usuário, levaria para o sprint e esperaria o resultado, né? Falando assim de forma bem simplista, né? Não digo que é por incompetência, tá? Não é isso que eu estou dizendo, é mais por falta de perspectiva sobre o que o trabalho realmente exige, né? E aí um PM, uma PM com mais repertório abordaria diferente, né? Primeiro, essa pessoa não assumiria que o problema é o que o suporte descreveu, né? Ela supostamente falaria diretamente com dois ou três clientes que abriram um ticket para entender o que eles estavam tentando fazer quando o problema aconteceu, né? Não o que eles acharam que era o problema, mas o que eles estavam tentando fazer, né? Às vezes, a dificuldade com o relatório é sintoma de algo mais profundo, né? O dado que eles precisam ver não existe, ou existe num lugar que eles não conseguem acessar com facilidade, né? Segundo, ela conversaria com o time de sucesso ao cliente para entender o padrão. Quantos clientes? Que perfil? Qual o momento de uso? Isso é sintoma de um segmento específico ou está distribuído, está generalizado? Terceiro, ela olharia os dados de uso também, né? Onde as pessoas param, qual caminho confirma o que o suporte relatou, né? Então, basicamente, com essas três informações, né, ela teria um ponto de vista real ou pelo menos inicial sobre o problema, né? E não uma hipótese vaga, disfarçada de certeza.
Aí sim ela levaria uma proposta para o time com clareza sobre o que se sabe, sobre o que não se sabe e o que está sendo apostado, né. A diferença, entre essas 2 abordagens não é velocidade, né, é o risco de construir a solução errada para o problema certo ou a solução certa para o problema errado. As 2 custam caro, né. Então, se você quer uma regra para guardar, é essa: o PM é responsável pelo problema, não pela solução, né. E o que isso significa na prática, né? Engenharia é responsável, por como o produto é construído, né. Design é responsável por como o produto é experienciado, e o PM é responsável por qual problema o produto precisa resolver e por garantir que as pessoas ao redor estejam trabalhando no problema certo, né. Então, quando um PM começa a se comportar como se fosse responsável pela solução, microgerenciando o design, ditando decisões técnicas, travando a autonomia do time, ele cria, né, 2 problemas ao mesmo tempo, né. O time perde protagonismo e o PM para de fazer o que só ele pode fazer, que é olhar para fora, entender o usuário, manter a perspectiva estratégica, né. É óbvio que um PM ele pode e deve, né, dar os seus pitacos e direcionar. Eu acho até que é papel do PM, sim, também direcionar como que a experiência, será vivenciada no produto, né, porque ela deve, de certa forma, estar aderente com a realidade do usuário, com a expectativa dele, né, principalmente com relação ao produto, ao problema que esse produto, se propõe a resolver, né. Então é óbvio que o PM ele deve sim, se envolver com esse tipo de situação, com esse tipo de tarefa, digamos assim, né, de contexto, né, de entender ali a experiência, de direcionar a equipe e as pessoas também para esse olhar. Mas, o que eu quero dizer aqui, de forma geral, quando eu digo que, o PM ele é responsável pelo problema e não pela solução, é no sentido de que ele não porque ele realmente precisa estar mais agarrado ao problema, porque é o problema que vai ditar como a solução vai ser construída, né, de certa forma, que solução será construída, para quem, né, para que momento. Então o problema é a riqueza de um produto, é atacar o problema certo. Óbvio, com a solução certa no momento certo, mas se a gente estiver trabalhando com uma solução perfeita, num time perfeito para um problema errado, já era, né. Então, o problema é o fio do novelo, né, de um PM, é justamente o fio do novelo que um PM deve puxar, é justamente o problema certo, tá. Eh, e aí, o deslocamento mental que eu acho que eu quero deixar aqui, né, é esse: se no dia a dia, você está sempre dentro do produto, né, e nunca tem tempo de olhar para o usuário, né, e vive resolvendo problemas internos do time, você pode estar sendo até útil, né, mas você não está sendo PM, né. Você está sendo um coordenador de tarefas com um nome mais bonitinho aí, né. Porque o trabalho, do PM, do gerente de produto, começa antes do desenvolvimento e continua depois do lançamento. No meio disso tudo tem muita reunião, muito alinhamento, muito contexto para construir e manter, né. Então, o que sustenta tudo isso é uma pergunta simples, né, e que precisa ser respondida toda semana: "A gente está resolvendo o problema certo?", né. É isso. Bom, essa foi mais uma resposta da série FAQ, perguntas reais, respostas diretas, profundas e sem enrolação. E se essa pergunta estava na sua cabeça faz tempo, é bem provável que outras perguntas fundamentais da área também estejam, e eu estou aqui pronta para resolver todas elas. A próxima pergunta já está a caminho. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.